A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os queridos, amados irmãos e irmãs, Igreja de Deus. Gostaria de deixar uma pequena meditação nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã. Aqui em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, na linguagem de hoje, nos diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Glória a Deus. O tema, meus irmãos, desta mensagem para este dia é: Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Deus cuida de nós. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, nós vivemos em um mundo de injustiça. Esse mundo é um mundo de injustiça. A injustiça impera realmente neste mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O domínio do inimigo sobre a vida das pessoas é terrível devido ao pecado. E só em Jesus Cristo é que nós temos a libertação, só em Jesus Cristo é que nós temos a salvação. Mas nós vivemos em um mundo de injustiça. E essas injustiças, elas acontecem mesmo com aqueles que amam e temem a Deus. E por isso nós vemos que a vida de José, um servo de Deus, um homem de Deus, ela comprova essa verdade. José, meus irmãos, como homem de Deus, ele foi vendido como escravo por seus irmãos quando tinha apenas 17 anos. José, meus irmãos, trabalhou muito tempo na casa de Potifar, um oficial de Faraó. E mesmo sendo fiel ao seu dono, José foi preso, vítima de uma calúnia. Este homem de Deus foi caluniado. A esposa, meus irmãos, de Potifar, queria, meus irmãos, ter relações sexuais com ele. Ela se apaixonou por José e ela queria de toda forma que José vivesse uma vida totalmente extraconjugal com ela. Mas José resistiu firme à tentação. José, meus irmãos, ele não aceitou a proposta desta mulher maligna, de coração maligno, de coração infiel. Ele não aceitou. E por causa disso ela ficou indignada. E por causa, meus irmãos, disto ela mentiu e ela não sossegou, até que, meus irmãos, José fosse levado à prisão. Ela mentiu e, meus irmãos, ela não sossegou. Ela queria ver José preso. E José foi preso. E nós vemos, meus irmãos, que José passou 13 anos como escravo e prisioneiro. 13 anos, pagando um crime que não cometeu. Isto, meus irmãos, faz parte do mundo de injustiça. Quantos estão injustiçados, presos, e que a justiça, meus irmãos, foi totalmente injusta e impiedosa com pessoas assim, que não cometeram crime nenhum. E muitos irmãos são assim, injustiçados. Mas nós vemos, meus irmãos, como diz em Romanos 8, 28,
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que Deus transformou o mal em bem, como sempre faz aqueles que o amam. Deus, meus irmãos, ele transforma o mal em bem na vida daqueles que o amam. O inimigo tenta, meus irmãos, fazer e ir de uma direção de vergonha, de destruição, mas Deus, ele, meus irmãos, cuida dos seus. Deus cuida de nós. E nós vemos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que José foi libertado. E, meus irmãos, José foi libertado, 13 anos injustiçado, mas Deus estava com José. E, meus irmãos, e Deus tinha um plano. E, meus irmãos, e quando José foi libertado, José, meus irmãos, ele tornou-se governador do Egito, porque Deus tinha um plano na vida dele. Aos 39 anos, enfim, ele, meus irmãos, quando ele completou 39 anos, quando José completou 39 anos, enfim, meus irmãos, ele reencontrou sua família de origem. Ali no Egito, meus irmãos, quando seus irmãos subiram para comprar pão, nós vemos, meus irmãos, que José teve um encontro com seus irmãos ali. E nesse meio tempo ele reconciliou-se com sua família. E por isso, meus queridos irmãos, apesar de todo o mal que seus irmãos lhe causaram, toda dor, todo o sofrimento, toda a angústia que José passou, meus irmãos, sendo vendido como escravo, e meus irmãos, e passou ali 13 anos de sofrimento por causa da maldade dos seus irmãos, por causa da inveja dos seus irmãos, mas Deus teve um plano. E Deus tinha um plano, meus irmãos, e ele foi ali com a permissão de Deus. E vemos que neste momento José tendo uma compreensão daquilo que tinha acontecido na sua vida, que ele foi ali para o Egito, porque Deus tinha um plano, e por causa disso nós vemos que ele perdoou seus irmãos. E, meus irmãos, e José viveu juntos com seus irmãos em harmonia, até a sua morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu irmão em Cristo Jesus, se você está enfrentando injustiças, se você está enfrentando sofrimento, não esqueça que Deus está ao seu lado. Se é uma injustiça que você está passando, Deus está ao seu lado. Ele nunca nos abandona. Ele não nos abandona. Principalmente quando enfrentamos dificuldades e provações. O Senhor está conosco. Ele tem cuidado de nós, como diz o apóstolo Pedro, no 1 Pedro 5:7. O Senhor, meus irmãos, tem um plano único e perfeito para cada um de nós. E nós podemos descansar no fato de que Ele nos acompanha, Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele nos guarda e Ele nos promete um lar eterno. Glória a Deus! O Senhor nos promete um lar eterno, onde poderemos desfrutar de sua perfeição e nunca mais nos deparar com as injustiças e sofrimento. Ele mesmo disse: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Como é maravilhoso! Esta promessa é para aqueles que têm a Jesus Cristo. Esta promessa é para aqueles que se chegam a Jesus Cristo. Esta promessa é para aqueles que não buscam o amor deste mundo, mas buscam o amor do Senhor, que nos revela na cruz do Calvário. Portanto, meu amigo, se você ainda não faz parte deste
amor deste rebanho do Senhor Jesus Cristo, eu lhe convido a você a se arrepender, a deixar os seus pecados, a deixar de estar confiando em qualquer tipo de Salvador que não seja o Senhor Jesus Cristo, a qualquer tipo de Salvadora que não seja o Senhor Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo nos dá a verdadeira justiça e Ele nos justifica justamente na cruz do Calvário. Meu querido amigo, abra o seu coração, deixe Jesus Cristo entrar na sua vida, deixe Jesus Cristo ser o seu Senhor, o seu Salvador. Abra o seu coração, arrependido, venha para Cristo. Que Deus te abençoe. E lembre-se, somente quem pode nos dar a verdadeira justiça é o Senhor. E Ele tem preparado um mundo de justiça para aqueles que o amam. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido amigo, eu gostaria de convidar você. Eu sou o pastor Eduardo, da Igreja Batista Nacional de Itacaranha. A Igreja Batista Nacional de Itacaranha está localizada na Rua Rio do Meio 267, ao lado do campo de futebol. Nosso culto, nossos dias de culto é domingo pela manhã, 9 horas, à noite, 18 horas, na quarta-feira, 19h30, na sexta-feira, 19h30. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe e que você possa ter a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Deus cuida de nós e Ele cuida, sim, daqueles que o amam. Deus abençoe a todos.